Maravilha. Hélio, vamos para o baú, né? Ficamos de conversar hoje sobre o pacote de abril. Você, como repórter, cobriu o pacote de abril, cobriu aquela movimentação de 77 ali, que o governo estava se preparando depois de do fiasco que foi 74, a possibilidade de 78 ser ainda mais derrotado, e aquele pacote chegou e você estava lá, né? Na Praça dos Três Poderes. Conta aí para gente, relembra para gente aí, tira aí do seu baú. Negrão, eu tinha falado na semana passada em falar do pacote de abril, justamente por causa dessa movimentação do Senado, né? Exatamente. O Congresso, do CPI e tal. E essa onda de pedir de volta a ditadura, como se a ditadura fosse resolver todos os problemas brasileiros. Eu acho que a gente deve sempre lembrar os tempos de ditadura. Então, o pacote de abril é um exemplo disso. O pacote de abril, em resumo, foi o seguinte: em 1974, o MDB conseguiu eleger 2/3, elegeu 16 senadores, na época eram 22, ou 23, desculpa, 22 ou 23, que estavam em jogo, e o PMDB elegeu 16. E isso aí mudou a correlação e cresceu muito na Câmara. Não conseguiu maioria na Câmara, mas cresceu muito na Câmara. Então, o que uma ditadura, uma democracia, o que acontece? Olha, alternância de poder, ganharam ali, perderam ali, vamos esperar a próxima eleição, que nem nós estamos agora, esperando a eleição de 22. Né? Na ditadura, tudo é mais fácil para quem está no poder, e tudo é terrível para quem não está no poder. O que o governo fez? Simplesmente, com base no ato institucional número 5, fechou o Congresso. Fechou. Imagina, o Negrão, hoje, chegar lá, um cara, está fechado o Congresso. Deputados, senadores, podem ir para casa. Está fechado. Foi isso que aconteceu em 1977, em abril de 1977. Sabe por quê? Porque o governo apresentou uma proposta de reforma do judiciário. Olha que já se fala disso desde aquela época. O governo apresentou uma proposta que foi rejeitada pelo Congresso. Foi rejeitada a reforma? Então, simples, fecha o Congresso. Entendeu? E aí reuniu-se o que a gente chamou de Constituinte do Riacho Fundo. Constituinte do Riacho Fundo era um grupinho que se reunia na residência oficial do chefe da Casa Civil, que era o general Golbery do Couto Silva. Talvez muita gente de Brasília não saiba que você tinha umas chamadas granjas, onde morava autoridade. Você tinha a Granja do Ipê, Riacho Fundo, Águas Claras, tinha o Torto, que tem lá até hoje. Você tinha essas granjas que moravam. O Golbery morava no Riacho Fundo. E era lá que eles discutiram e aprovaram as medidas autoritárias para tentar salvar o governo e salvar o golpe, salvar os militares no poder. Foi lá que eles aprovaram que as eleições para governador continuariam sendo indiretas, porque já havia uma proposta de tornar as eleições para governador eleições diretas. Foi lá que eles aprovaram os senadores biônicos. Muita gente não lembra disso. São 3 senadores por estado. Eles resolveram que um deles não seria eleito pela população, seria eleito pela Assembleia Legislativa do Estado, que geralmente o partido do governo tinha maioria em quase todas elas, e pelos representantes de prefeitos. E aí o presidente da República dizia, olha, o senador vai ser fulano de tal. A Assembleia pegava e, fulano de tal. Era o chamado senador biônico. Para quê? Para que a população não pudesse eleger 2 senadores na eleição seguinte, de 78. Só pudesse eleger um. O outro seria nomeado pelo poder. Foi lá que eles aprovaram a redução do quórum de 2/3 para metade, para aprovar a emenda constitucional. Por quê? Porque a Arena, que era o partido do governo, não conseguia mais ter 2/3. Então, o que faz? Porra, agora ficou mais difícil. Não, que isso, bobagem, mudamos. Assina, passa para metade. Passou para metade. Foi lá que eles aprovaram aumentar o mandato do presidente da República para 6 anos. Aí aumentou para 6 anos, daria 1 ano a mais para o presidente da República. Lá eles aprovaram, aí perto de você, Negrão, eles aprovaram a criação do Estado do Mato Grosso do Sul. Exato. Foi lá na Constituinte do Riacho Fundo.
que aprovou a criação do Mato Grosso do Sul. E eles foram transformando o território em Estado. Roraima era território, Acre era território, para que eles pudessem eleger deputados. Porque os territórios só elegiam um deputado federal e não elegiam um senador. Eles emanciparam os territórios para que pudessem eleger 8 deputados federais e os 3 senadores. E a Arena tinha a maioria nos territórios. Entendeu? Tudo jogada casuística. E também a Lei Falcão, você já deve ter ouvido falar da Lei Falcão. Eles tinham aprovado a Lei Falcão para a eleição municipal. O que era a Lei Falcão? Os candidatos não podiam ir para a televisão. Tinha que colocar uma foto do candidato, 3, 4, candidato com a foto, e um trechinho. Fulano é isso, isso. O Alisson é advogado, professor, formou na universidade, pá, acabou. Eles estenderam a Lei Falcão para as eleições de 78, que era eleição para governador, para deputado federal, para senador. E estenderam a Lei Falcão. Era só para vereador e prefeito. Eles estenderam. Então, assim, eu estou falando isso para mostrar como é a ditadura. Ditadura é isso. O poder resolve fazer e faz. E aí, Negrão, você falou, nessa época eu estava na Veja, eu tinha chegado na Veja há pouco tempo e cobria política na Veja. E eu cobria essa Constituinte. E aí ficou engraçado. 2 participantes dessa Constituinte eram fontes nossas, né, que nos davam as informações, nos contavam, que era o Petrônio Portela, que era presidente do Senado, e o Marco Maciel, que era presidente da Câmara. 2 liberais, 2 pessoas, você não pode dizer que eram aqueles defensores da ditadura, eles defendiam a ditadura, mas eram liberais de princípios. E eles participaram ali dessas medidas. Eles diziam, não, porque senão a linha dura vai tomar conta, a gente tem que fazer isso, porque aí pelo menos salva a distensão do Geisel e nós vamos chegar na democracia e tal. Então, é o jeito da ditadura trabalhar. A ditadura não precisa dar explicação a ninguém. Ela faz, ela ensina. Diga, Alisson. Me permite aí, lendo sobre... O pacote de abril é em 1977, né? Certo? A data... Isso. Em abril de 77. Exatamente. O presidente ainda era o Geisel, né? E aí se falava, nos livros de história, se convencionou chamar de abertura política. E como você falou, quantas lideranças que eram opositoras ao governo foram assassinadas aí, e muitas vezes por aparelhos, por forças repressoras do Estado. E também eu faço uma brincadeira de palavras com os mais novos, né? Porque nós tivemos uma Constituição de 88, onde teve uma Assembleia Constituinte que se formou em 87, e ela foi com a ampla participação, e ela foi promulgada, né? E todos os atos de 64 até 85, ali, que foi vigente a ditadura militar, eram atos outorgados, exatamente, né? Sem a consulta. Então, eu não sei em que medida, inclusive, quem teria coragem, poucos tiveram, e muitos pagaram caro por isso, a denunciar a corrupção, né? Porque quando não se tem liberdade, você que é jornalista, a profissão não se tem informações, né? Então a ditadura, ela além de, no meu ponto de vista, ter interrompido um processo que vinha com Getúlio Vargas, com suas contradições, o desenvolvimentismo de JK e também que Jango possuía, não é? Tivemos aí a ditadura que fez o Brasil chegar ao atraso, e eu fico pasmado de termos uma pessoa do executivo que faça a defesa desse período. Hélio, você só tem 3 minutos para comentar. Não, eu só quero dizer o seguinte, é isso aí que o Alisson falou, uma ditadura não tem, pelos atos institucionais, fazia o que queria. Caçava o mandato de deputado, de senador, como nós vimos na semana passada, de ministro do Supremo, de servidores públicos, demitiu, aposentaram vários professores, entre os quais Fernando Henrique Cardoso, foi aposentado da USP. É o arbítrio, é o desejo do poderoso, que se mantém pela força, se mantém pelas armas.
Alisson, já ficou comprovado que o presidente Geisel, o general Ernesto Geisel, autorizou a execução de adversários do regime. Isso já está provado, já está comprovado. No início se dizia que, quando o Geisel assumiu, ele começou a falar na distensão lenta, gradual e segura. Ou seja, vamos abrindo devagar, com segurança, para possibilitar que a gente faça uma abertura do regime. E ela foi muito lenta, gradual e segura mesmo, porque, como você falou, Geisel autorizou a execução de presos e autorizou a execução de que ele dizia que eram adversários perigosos. O Geisel cassou vários mandatos, o Geisel fez o pacote de Abril. O Geisel não foi um ditador no caminho da democracia. O Geisel era autoritário, né? Ele ainda tinha aquele jeito alemão, né? Um jeito alemão bravo, né? Que a gente fazia aquelas identificações que geralmente se fazem. Depois veio o Figueiredo, que era aquele tipo mais bagunçado, esculhambado, tal, que aí caminhou no sentido da abertura, não porque eles quisessem abertura, porque ela se tornou inevitável, em função de vários fatores, pressão popular, economia, etc., pressão internacional, a abertura se tornou inevitável. Mas isso é um outro assunto, né, Negrão? Senão a gente vai acabar o tempo eu acho aqui. que o assunto rende, né? E a gente podia dar continuidade se não tiver alguma coisa que a gente pudesse linkar em algum fato factual. Lembrando que, na época, eu assisti um show do Juca Chaves e ele falou que estava muito feliz porque o Brasil estava sendo governado por o filho de um pastor alemão, que o pai do Gás era pastor. Então, o pastor era alemão. Quer dizer, duplo sentido aí, né? Mas, Hélio, Alisson, maravilha. Está ficando pequeno esse nosso espaço, só para pedir desculpa a vocês e pedir desculpa aos nossos telespectadores, telenautas, que, infelizmente, a gente tem um tempo reduzido aqui dentro da nossa plataforma e, às vezes, a gente tem que interromper. Então, a gente volta na segunda-feira aí com mais um bate-papo com o Hélio Dolly e o Baú. Abraço para você, Hélio. Abraço, Alisson. Tchau. Abraço. Bom final de semana para todo mundo aí. Tchau. Vocês também.